Você verá agora uma reunião entre a equipe de uma CT. Nela, os funcionários terão que lidar com a crise gerada a partir da provável desistência de um residente, o Gabriel. Crises são bastante comuns em qualquer equipe em função da diversidade dos olhares, dos diferentes profissionais que as integram. Clarice, por exemplo, acha que Pedro pegou pesado demais com Gabriel em um atendimento em grupo e talvez por isso ele queira desistir. Ilustraremos aqui o principal desafio do trabalho em equipe: lidar com as diferenças profissionais e pessoais. Assim, queremos expor que elas podem ser utilizadas para enriquecer o trabalho e não o inviabilizar. Superar as diferenças e lidar com pessoas diferentes não é tarefa fácil. Ainda mais quando essas pessoas são profissionais que precisam compor o plano de cuidado de alguém com graves problemas psicossociais em decorrência da dependência química. Bom, a gente teria que decidir algumas questões administrativas nesta reunião, mas eu acho mais importante falarmos primeiro sobre o pedido de saída do Gabriel e os sentimentos que surgiram com essa situação. Acho que devemos discutir muito mais que o pedido de um residente de interromper a estadia aqui. Acho que devemos, mais uma vez, discutir as nossas intervenções aqui. A Clarice está dizendo que a culpa foi minha porque no último grupo que fiz, acabei pontuando algumas coisas que acho importantes para o Gabriel. E ela achou que eu peguei pesado demais com ele. Mas será que existe alguma outra conduta mais adequada para se lidar com essa situação? Achei que ficou difícil para ele discutir a questão da culpa dele em usar drogas e deixar de lado as filhas. A principal motivação para ele estar aqui é recuperar o amor das filhas. E por isso não devemos fazer com que ele se sinta ainda mais culpado. Isso não motiva. Eu vejo da seguinte forma: os dois estão certos. Tanto Pedro em trabalhar com esse tema, que de fato é real, a responsabilidade dele com as filhas, mas também o que Clarice falou, porque esse é o fator motivador do Gabriel. E por isso, a importância de usarmos esse fato de modo positivo. Eu tenho uma pergunta a fazer. Como foi que o Gabriel se portou no grupo? Olha, o tema do grupo foi a perda que o uso de drogas causa na vida deles. Os residentes falaram sobre perder o trabalho, a confiança das companheiras, dos familiares. Foi então que o Gabriel pediu para falar e disse que os familiares também estão responsáveis por eles usarem drogas. Ele disse que foi muito desprezado pela família e que até as filhas estavam duvidando do amor que ele tem por elas. Isso causou um enorme alvoroço no grupo. As pessoas começaram a falar também e ele ficou irritado. Então pediu para sair e foi nisso que o Mário saiu com ele para poder acompanhá-lo. Então o Mário saiu da sala com ele para conversar. Sim, saíram juntos que eu vi. Eles foram até a cozinha. O Gabriel estava muito agitado, até pediu água com açúcar. E ele falou que saiu do grupo porque estava cansado de ouvir coisas que ele não concorda. Tentei acalmar o Gabriel escutando tudo que ele tinha para falar. Então logo chamei a Adélia, que com a ajuda do Mário conversaram um pouco mais com ele e ele foi se acalmando. Eu tenho uma sugestão. Eu sento com ele e procuro mostrar as possíveis razões que estão fazendo com que ele tenha vontade de abandonar o tratamento. E daí eu posso levantar com ele meios de ajudá-lo a ficar. Pensando, é lógico, nessa ideia de reaproximá-lo das filhas. Precisamos fortalecer o Gabriel para que ele consiga lidar com suas crises geradas a partir de alguma frustração e não desista das coisas logo na primeira dificuldade. Talvez no grupo ele ainda não consiga fazer isso porque tem que se expor muito. Quem sabe se incluímos no tratamento dele algo mais individualizado? Concordo. E eu até me lembro de uma situação parecida, quando também chamamos uma família para uma conversa mais individualizada, além da participação nos grupos. E eu achei que foi bem legal, porque eles conseguiram se desarmar e começaram a participar mais do processo de tratamento. Enfim, eu sugiro que a gente chame a ex-mulher e a mãe para conversar um pouco mais. E dizer que o atendimento pode ser em conjunto ou, em alguns casos, separadamente. Farei isso, então. Eu vou falar individualmente com a família do Gabriel, enquanto a Clarice faz uma reunião mais particular com ele, para tentarmos entender o que está acontecendo. Acho que esta reunião está sendo muito produtiva, porque apareceram outras formas de lidarmos com um tema que é fundamental em nosso trabalho, o sentimento de frustração. A dificuldade em lidar com a frustração de não ter o amor correspondido pelas filhas deixou Gabriel muito mal. E isso coloca em risco o sucesso da sua recuperação, o que nos deixa frustrados.
e nos faz buscar em nós mesmos a resposta para tudo isso. O que nós precisamos é perceber o que uma CT tem de diferencial ao acolher essas pessoas e aceitá-las em suas dificuldades. Percebemos na fala de cada um de vocês que durante o tratamento assumimos vários papéis importantes na vida dessas pessoas, pois os ajudam a criar novos valores. Pedro tentou abordar um tema com Gabriel pensando ser uma maneira de ajudá-lo a perceber essa dificuldade em sua vida. Talvez a maneira de confrontá-lo não tenha sido a melhor. Temos tentado utilizar técnicas cognitivas comportamentais que estimulam o residente a melhorar o seu estado emocional e a explorar comportamentos ligados ao uso de drogas, com o objetivo de mudar o estilo de vida e o comportamento de risco ligados ao uso. Com a técnica cognitiva comportamental, a gente trabalha com os fatores cognitivos envolvidos na causa e na manutenção do problema. Essa abordagem estuda as conexões entre o que uma pessoa pensa sobre si ou sobre uma situação e como isso afeta a maneira que ela age. Nessa técnica, a preferência pelo tratamento e investigação na vida atual do paciente, evitando entrar em contato com o seu passado. Entendo quando a Clarice fala da necessidade de pensarmos na importância da pessoa perceber a situação e o comportamento dela naquele acontecimento. Por isso eu achei a ideia de Jorge e Adélia muito boa. Vamos tentar aproximar Gabriel das filhas e da família de uma forma geral para trabalharmos com ele esses momentos. Concordo também com a necessidade de atendermos tanto Gabriel como a família em alguns momentos isoladamente. A opção por uma psicoterapia breve pode mesmo melhorar a qualidade de vida em curto prazo, escolhendo um determinado problema que esteja mais evidente e focando os esforços na sua resolução. Gostaria de lembrar também que o aconselhamento entre residentes é um instrumento muito importante, porque pode ajudar a afirmar as mudanças positivas, a perceber o crescimento pessoal e evitar o isolamento. Também pode ser importante para falar de sentimentos que, se não foram ditos, podem acabar desencadeando padrões negativos de comportamento, queixas ou até mesmo a desistência do programa. Muito bem lembrado. Temos um longo caminho para percorrermos e penso que o Mário, como padrinho de Gabriel, poderá ser muito importante nesse momento. Acredito que chegamos a um consenso entre a equipe, certo? Precisamos lembrar sempre que na abordagem da CT a mudança ocorrerá sempre se o residente participar plenamente das atividades da vida em comunidade, do desempenho dos papéis a ele atribuídos e se estiver atento e receptivo às mensagens de recuperação de bem-viver. Outra coisa importante é que, como conselheiro, o funcionário proporciona ao residente experiências que o ajudarão no seu crescimento, tendo sempre em mente que o crescimento pessoal e a recuperação requerem uma aprendizagem que só pode ocorrer por meio da experiência pessoal daquele residente. Vamos proporcionar isto ao Gabriel, certo? Como vocês puderam ver, os conflitos surgidos no dia a dia do trabalho na CT precisam ser discutidos o quanto antes para que não venham a atrapalhar o tratamento do residente. Não podemos esquecer que esse é o objetivo do nosso trabalho. Numa equipe de trabalho circulam ansiedades que resultam tanto dos conflitos internos da equipe como também dos conflitos da vida fora da CT. Uma equipe coesa e bem constituída deverá exercer a importante função de ser continente das angústias e necessidades, tanto dos residentes como dos integrantes desta equipe. Para que se siga trabalhando de forma qualificada e saudável, a equipe deverá se dispor, durante seu trabalho, a periódicos exercícios de autoavaliação e, eventualmente, a supervisão de outra equipe ou profissional não comprometido no processo em curso, ou seja, de fora.